ensinar o Apocalipse, nesses últimos instantes, eu aconselho você a fazer esse curso que é de suma importância para o teu ministério e para a tua chamada. Deixa eu orar por você. Deus vai manifestar o poder dele sobre nós e pelo poder da palavra. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma noite. Nós podemos entrar na tua presença e exaltar o teu nome. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos, e que essa noite seja marcada pela tua glória, que esta noite seja marcada pelo teu poder, que essa noite seja marcada pelo sobrenatural, e que vidas, Senhor, venham ser impactadas pelo poder da tua palavra, libertas pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Capítulo 12, para quem conhece o Apocalipse, sabe que é o centro do Apocalipse. E o capítulo 12 do Apocalipse tem o início, o meio e o fim de tudo. E hoje eu só vou falar da mulher vestida de sol. Estão dizendo por aí que o dragão de Apocalipse 12:3 é a China. Meu irmão, são interpretações, né? Que não tem muita confiabilidade. Porque o dragão que arrastou após si a terça parte das estrelas do céu é o diabo. A queda de Lúcifer aconteceu no versículo 3 e não tem nada a ver com a China. Mas presta atenção no versículo 1 e 2. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Vamos ler o versículo 5. E deu à luz, versículo 5. E deu à luz a um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então vamos lá. Quem é a mulher vestida de sol? Quem é a mulher vestida de sol? De Apocalipse capítulo de número 12. Então vamos lá. A mulher vestida de sol é Israel. Israel. E veja bem, ela tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça que representa as 12 tribos de Israel. Ela tem a lua debaixo do pé dela. A lua debaixo da mulher de Apocalipse 12 representa a supremacia de Israel sobre todas as nações do mundo. Se você não sabia, Israel é superior aos Estados Unidos, Israel é superior à União Europeia, Israel é superior, ela é superior à China, Israel é superior ao Brasil, Israel é superior a todas as potências mundiais, Israel está acima, é por isso que ela está com a lua debaixo do pé. Você vai entender, Israel é superior a tudo. Agora veja bem o que nos chama a atenção. Israel está vestida de sol aqui. Esta mulher estava vestida de sol. Sabe o que é a vestimenta de sol? Eu vou ler para você. Salmo 104, verso 2. A Bíblia diz que a vestimenta de sol é a glória de Deus que envolve a nação de Israel. Salmo 104, 2. Olha o que diz a Bíblia e depois nós vamos ler Abacuque capítulo 3, versículo 4. Se você ama a Bíblia, fica aqui. Se você ama a Bíblia, compartilhe essa live, porque Deus me deu uma senha para te passar para você entender o que está acontecendo. Salmo 104, verso 2. Olha o que diz a Bíblia. 104, verso 2. A vestimenta de sol da mulher de Apocalipse 12 é a glória de Deus que envolve a nação de Israel. 104, 2 da Bíblia diz, do Salmo, diz assim: ele se cobre de luz como de um vestido e estende aos céus como uma cortina. O salmista está declarando que Deus se veste de luz. Abacuque
Livro do profeta Abacuque. Os pregadores pregam muito o verso 2, o aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos. Mas olha o que diz o profeta Abacuque, no capítulo de número 3, e o versículo de número 4. Abacuque 3, 4, olha o que diz a Bíblia. E o resplendor fez como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Então a Bíblia declara que a vestimenta de sol é uma característica da glória de Deus. Então a mulher tinha a coroa de 12 estrelas, que são as 12 tribos de Israel. A mulher tinha a lua debaixo do pé, que fala da supremacia de Israel sobre todas as potências do mundo. E a mulher estava vestida de sol, que representa a glória de Deus que envolveu a nação de Israel. E a Bíblia diz que ela estava grávida. Então isso quer dizer que de Israel viria o Salvador. E o verso 5 que nós lemos fala que Jesus nasceu. A mulher deu à luz a um filho varão, Jesus, que foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E veja que Apocalipse 12:5 está declarando que quando Jesus nasceu, ele nasceu para reger todas as nações do mundo com vara de ferro. Você acha que Jesus vai reger todas as nações do mundo com vara de ferro? Da onde? De dentro de Israel. Então tudo começa em Israel e tudo termina em Israel. Entenda isso daqui, meu irmão. Entenda isso daqui. Pode botar a imagem. Eu quero falar algo muito forte para vocês. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Damares, pela sua oferta. Presta atenção. Aonde surgiu Israel? Israel surgiu no coração de Deus. Mas Israel surge logo após da dispersão dos povos de Babel. Pode colocar o primeiro vídeo. E aí Deus se manifesta para Abraão aqui, ó, na Mesopotâmia, o berço da civilização mundial, em Gênesis 12. E Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E Deus falou com Abraão aqui, ó. Aqui está o Iraque, o rio Tigre, o rio Eufrates, que passavam dentro do jardim do Éden, o mar do Golfo. Aqui está a Síria, aqui em cima. Agora presta atenção. Deus falou com Abraão aqui em Gênesis 12 e disse: todo lugar que tu colocar a planta do pé, eu te darei por herança. Olha aqui, ó. Abraão, na teologia nós chamamos isso aqui do crescente fértil. Abraão sobe tudo isso aqui, desce até Israel, que está aqui, e ele vai até o Egito e volta. Daqui, meu irmão, da divisão do Egito com Israel até o Iraque, toda essa terra que pertence a Israel por herança, porque Deus prometeu para Abraão. Aqui está a Palestina. Israel está aqui, meu irmão. No mapa você vai ver depois. Israel está bem aqui, ó. Israel é menor do que o estado de Sergipe hoje. Mas a promessa que Deus fez para Abraão é que toda essa terra, desde o Iraque até a divisa do Egito, pertence a Israel por herança. E isso daqui é uma promessa milenial. Por quê? Porque Jesus vai governar o mundo no milênio de dentro de Israel, e toda essa terra vai pertencer ao reino de Israel e o reino messiânico, porque Deus fez uma promessa para Abraão e Deus cumpre a promessa. Agora o Gênesis nos revela alguns mistérios. Primeiro, Jerusalém está aqui, meu irmão. Jerusalém está aqui. Presta atenção. A Bíblia diz que Abraão deu dízimo. Gênesis 14, 18 ao 20. A Melquisedeque. E quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque, a Bíblia é muito clara em dizer que Melquisedeque era rei de Salém. Você sabe de quem era rei Melquisedeque? De Jerusalém.
Então Melquisedeque, é por isso que Hebreus 7 fala que Jesus tem o sacerdócio de Melquisedeque. Porque Melquisedeque, ele era rei de Jerusalém, olha que coisa tremenda, rei de Jerusalém, e ele não tem genealogia na Bíblia. E Abraão adorou Melquisedeque e deu dízimo a Melquisedeque, que era rei de Salém. Após a aparição, segura aí, meu irmão, para você entender qual é o projeto de Deus sobre Israel, você precisa entender isso daqui. E isso daqui que você está ouvindo aqui, você não vai ouvir num culto de domingo na tua igreja. Isso daqui é fundamental para você entender o que é profecia, qual o propósito de Deus. Eu já falei, a mulher de Apocalipse 12, ela tem a lua debaixo do pé porque ela é superior a todas as potências do mundo. Agora vamos ler Gênesis capítulo 15. Deus vai confirmar o seu pacto com Abraão. Presta atenção que são detalhes que está na Bíblia, meu irmão, que você não entende. Mas agora o Espírito Santo quer te revelar tesouros aqui agora. Deus pediu uma oferta para Abraão em Gênesis 15, Deus deu. Abraão deu para Deus. E agora, no versículo de número 12, a Bíblia diz que Deus colocou um sono profundo em Abraão. E Deus vai revelar a Abraão o que vai acontecer 400 anos à frente com a geração dele. Gênesis 15, versículo de número 13. Versículo 12, Deus faz um sono cair sobre Abraão. E no versículo 13, Deus diz assim: então disse Abraão, saibas que de certa peregrina será a tua descendência, em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Meu irmão, sabe o que Deus estava falando a Abraão? A tua descendência vai ser escrava por 400 anos aqui, ó, no Egito. 400 anos. Eu vou repetir, isso aqui é muito forte, por quê? Porque Deus pede para Abraão uma oferta. Abraão oferece a oferta no nível de Deus e ele vai revelar a Abraão o que vai acontecer 400 anos à frente com a sua geração. E ele diz que a geração dele será afligida por 400 anos, mas eu julgarei a nação a qual ela tem que servir e depois sairá de lá com grande riqueza. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou mandar praga nessa nação que prendeu o meu povo, mas o meu povo vai sair do Egito com muita riqueza. Riqueza. E agora, o verso de número 15, tu irás a teus pais em paz e em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida das injustiças dos amorreus não está cheia ainda. Então presta atenção, meu irmão. Eu vou provar para você na Bíblia que Abraão já estava na terra prometida, e Deus falou com Abraão: eu vou deixar a tua descendência 400 anos escrava. Mas depois que a tua descendência estiver no Egito por 400 anos, eu vou libertar a tua geração com muita riqueza e eles vão herdar a terra que eu te prometi. Mas agora presta atenção, porque as pessoas param no verso de número 16 de Gênesis 15. Presta atenção no que está no verso 17, o que Deus falou com Abraão. E sucedeu que posto o sol houve uma escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades, que era o sacrifício. Na mesmo dia Deus, o Senhor, fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o grande rio do Egito. Pega aqui, ó. Desde aqui, ó. Desde o grande rio do Egito até o grande rio Eufrates. Deus está dizendo para Abraão que desde o Iraque até o rio do Egito, a terra, olha o que Deus está dizendo.
a tua descendência tenho dado esta terra, desde o grande rio do Egito até o grande rio Eufrates, que está aqui, ó, no Iraque. E o Queneu, e o Quenizeu, e o Cananeu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e os Amorreu, e o Cananeu, e o Gigazeu, e os Jebuseu. Deus está dizendo, toda essa terra que o teu pé pisou, é tua, Abraão. Então entenda, que toda essa terra, isso aqui é profecia, ela só vai pertencer a Israel, Israel por herança, no reino milenial, no governo de Cristo na terra, porque toda promessa que Deus faz, Ele cumpre. Outra questão para você entender que Abraão já estava na terra prometida, eu só estou na introdução, meu irmão, Deus tem muito para nós. Deus tem muito para nós. Isso aqui é Bíblia, meu irmão. Se você ama a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, você está hoje diante do maior cenário apocalíptico de toda a história. E eu quero que vou te dar uma base. E sabe qual é a base que eu quero te dar? Que a responsável de toda a pandemia, de todo o globalismo, se chama Israel. Você vai entender isso aqui? Você vai entender isso daqui. Agora entenda, eu nem vou entrar em detalhes aqui, porque senão eu iria levar muito tempo, mas após Deus falar com Abraão em Gênesis 15, existe um texto de Êxodo 3, 22, que quando Deus vai falar com Moisés na sarça, eu só vou te dar um detalhe, Deus vai falar com Moisés na sarça, Deus confirma a promessa. E Deus disse para Moisés o que disse para Abraão. Queria dar a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra de mananciais, de romeira, de figueira, de oliveira. Deus fala de todos os povos, jebuseus, fariseus, que estariam na terra. Mas Deus falou que Israel estaria no Egito por 400 anos. Deus iria ferir o Egito e ia libertar Israel com muita riqueza. Agora olha o que está na Bíblia. Gênesis 3, 22. Porque daí Deus está falando para Moisés. A instrução que Deus está dando para Moisés é: Moisés, você vai pedir às mulheres para pedir às vizinhas das suas hóspedes joias de prata, joias de ouro e vestes, as quais porei sobre os vossos filhos e vossas filhas, e despojarei o Egito. Então Deus está dizendo para Moisés: quando eu vier visitar o Egito para confirmar a palavra que eu disse a Abraão, vocês vão despojar o Egito. Mas vamos para a Bíblia. Êxodo capítulo 12, versículo de número 27. Êxodo 12, versículo de número 35 e 36, é a 10ª praga do Egito. A praga da morte. Deus visitou o Egito conforme falou com Abraão. E olha o que Deus disse. Fizeram, pois, versículo 35 de Êxodo 12, fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joia, prata e joias de ouro e roupas, e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e eles lhe davam o que pediam, e despojaram o Egito. Então Deus, vamos falar, Deus falou com Abraão, que a terra dele, a descendência dele seria escrava por 400 anos no Egito, e depois eu os iria libertar o povo, para ir para a terra prometida com muita riqueza. E quando o anjo da morte visitou o Egito, Moisés disse às mulheres hebreias: peçam às mulheres vasos, ouro, prata, bronze, linho. E sabe o que o Egito fazia por temor da morte? Dava tudo o que elas pediam. E o Egito foi despojado
pela nação de Israel, porque Deus cumpriu a palavra que liberou Abraão, e a terra que Deus prometeu, Deus só vai cumprir no reino milenial. Porque Deus quis que Israel levasse os ouros e os tesouros do Egito. Porque lá no deserto eles foram construir o tabernáculo, e Deus pediu uma oferta, Moisés pediu uma oferta ao povo, e o povo trouxe tudo o que eles tinham. E o único texto na Bíblia que você vai ver que o povo foi proibido de ofertar está em Êxodo capítulo 36, versículo de número 6. Então mandou Moisés que proclamasse por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para oferta alçada ao santuário. E assim o povo foi proibido de trazer oferta. Então veja que quando o povo, Deus pediu ao povo uma oferta, o povo deu tanto que sobrou. E Deus disse ao povo, Moisés disse ao povo: vocês estão proibidos de ofertar, porque já temos de sobra. Meu irmão, se você estudar sobre o tabernáculo que foi construído logo após esta oferta, Flávio José, que é um historiador judeu, diz que quando os levitas iam desmontar a tenda no deserto, a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que os filhos, a história vai dizer, não, a Bíblia vai dizer, que os filhos de Israel subiam nas dunas do deserto, para ver a cortina sair de sobre o santuário, a tenda, o tabernáculo. E os filhos de Israel tinham que colocar a mão no olho. Sabe por quê, meu irmão? Porque tinha tanto ouro, tanta pedra preciosa dentro do tabernáculo, que quando o sol batia, reluzia e cegava os olhos dos filhos de Israel, de tanta riqueza que existia no tabernáculo. Agora entenda, meu irmão, Deus pediu uma oferta ao povo e o povo deu. E você sabe o que aconteceu? Me diga aí se alguém aqui dessa live conhece um judeu pobre, com quem que está o poder do mundo, os tesouros do mundo está na mão de quem? Me fale, meu irmão. Na mão dos judeus. Mas pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Porque Gálatas 3,13, eu só estou na introdução. Eu estou falando que em Gênesis 15, Deus prometeu que iria tirar Israel rico e ele cumpriu. E Deus prometeu toda essa terra aqui, ó, desde o Iraque até o rio do Egito. Deus prometeu a Israel por herança, e Deus vai dar toda essa terra a Israel no reino milenial. Agora entenda, Gálatas 3, 13 e 14, a Bíblia vai dizer, sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E no verso 14 de Gálatas 3, a Bíblia diz: para que a bênção que Deus deu a Abraão chegasse a nós os gentios. Jesus morreu na cruz para nos enxertar no projeto de salvação, nos libertar da maldição da lei e nos fazer família de Deus e herdeiros da bênção abraâmica. E qual é a bênção que Deus deu a Abraão? Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa tremenda. Agora outra coisa, meu irmão, eu quero que você entenda, que Abraão nas suas peregrinações, ele entrou na terra prometida e viveu. E em Gênesis capítulo de número 23, a morte de Sara. Meu irmão, Sara estava na terra do rei Efrom. E diz que Sara morreu, então Abraão quis sepultar Sara. E você sabe o que aconteceu? Abraão comprou uma terra do rei de Efrom por 400 ciclos de prata. E ele construiu um cemitério para sua descendência em Mecpala. Mecpala fica do lado de Jerusalém. Entenda. E agora, veja que José, quando foi sair aqui do Egito, ele diz: eu não quero que meus ossos fiquem aqui. Ele queria ser sepultado em Mecpala.
aonde estavam os ossos do patriarca Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. E quando você olha, meu irmão, para todo esse cumprimento profético, é porque Matusalém já era rei de Salém, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Abraão já tinha comprado um cemitério em Mequipala, que fica do lado de Jerusalém. Israel vai ficar 400 anos no Egito e depois eles vão herdar a terra através de Josué. Josué vai matar 32 reis e vai conquistar a terra prometida. E Israel é estabelecida como nação. Agora presta atenção, existem dois marcos que nós temos que entender em Israel. E é fundamental para você entender a profecia. Primeiro marco, Êxodo capítulo 40. Nós não vamos ler por causa do tema, mas presta atenção. Êxodo capítulo 40, a Bíblia vai falar sobre a inauguração do tabernáculo. A tenda móvel lá no deserto. A Bíblia diz que quando o tabernáculo foi inaugurado, a glória de Deus encheu o tabernáculo. E o que guiava o povo no deserto era a glória de Deus. Então veja que durante o dia, em cima do tabernáculo, sabe o que é que estava, meu irmão? Uma nuvem durante o dia, para proteger Israel do calor. E durante a noite, porque no deserto chega quase a 1 grau, ou 1 grau abaixo de zero no deserto, Deus colocou uma coluna de fogo para guiar os filhos de Israel. Como é que o povo andava? Quando a nuvem que estava sobre os filhos de Israel levantava, você sabe o que acontecia? Desmontava o tabernáculo. Quando a nuvem baixava, o povo montava o tabernáculo. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. As pessoas não têm noção da dimensão do que Israel provou. Porque se você ler Êxodo capítulo 12, a saída 13 e 14 de Israel do Egito, saiu 600 mil homens, fora mulheres e crianças, saiu do Egito em direção à terra prometida. Você sabe o tamanho da nuvem? Você sabe quantas pessoas saíram do Egito? Aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então eu quero que você imagine comigo o tamanho da nuvem no deserto para proteger o povo do sol. E o tamanho da coluna de fogo para o povo ser aquecido durante a noite. Só a nuvem e o fogo trouxeram espanto a todos os moradores da terra, porque eles estavam vendo que Israel tinha um Deus que cuidava deles e zelava da promessa que fez a eles. Oh glória! O mesmo Deus de Israel é o Deus que você está glorificando e adorando agora. Isso aqui é Bíblia, meu irmão. É o poder dessa palavra que nos mantém de pé. É o poder dessa palavra que nos guia, que nos dá direção e que nos revela a grandeza do nosso Deus. Agora veja, que quando o povo sai do deserto e vai à terra prometida, a glória de Deus estava no meio dos filhos de Israel. Veio Saul e não deu bola para a glória de Deus, ficou lá na casa de Abinadab, e veio Davi. E Davi, em 2 Samuel 7, versículo de número 15 e 16, você vai ver em 2 Samuel 7, Davi dizendo: eu vou construir uma casa para o meu Deus, o templo. E agora, meu irmão, Davi não construiu, mas Deus falou que a descendência dele iria sentar no trono, e que o trono de Davi seria firmado eternamente. Presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus descende de Davi, oh glória, e Jesus vai sentar no trono de Davi no milênio. E sabe por que Deus fez essa promessa a Davi? Porque Davi quis construir um templo para Deus. E agora,
Salomão vai erguer o templo. 2 Crônicas 5, presta atenção que isso aqui é fundamental para você entender a profecia. 2 Crônicas capítulo 5, 6 e 7, a inauguração do templo. A Bíblia diz que a glória de Deus invadiu a casa, a tal ponto, meu irmão, que, sabe o que aconteceu? Ninguém conseguiu ficar em pé porque a glória de Deus inundou a casa. E em todo o Antigo Testamento, presta atenção, Israel se tornou o centro do mundo todo. Sabe por quê? Porque a glória de Deus estava aqui, ó, em Jerusalém. E aí dentro do termo da profecia nós temos duas palavras, que elas são altamente, meu irmão, altamente, essas palavras são altamente teológicas, mas elas nos dão uma noção do fato da importância de Jerusalém. E Israel se tornou algo que na teologia, na inauguração do templo de Salomão, que nós chamamos de centrípeto. Israel era o eixo, o imã da terra. E nenhum rei, sacerdote, profeta precisava sair de Israel para nenhum lugar para pregar sobre Deus. Porque como Israel era o centrípeto, Israel era o imã que atraía todos os povos do mundo para conhecer o Deus de Israel dentro de Jerusalém. O único profeta que saiu para pregar sobre Deus foi Jonas, que veio aqui nessa região da Síria em Nínive. Fora Jonas, nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum rei saía de Israel para falar sobre Deus, porque não precisava. A glória de Deus no epicentro, no templo, atraía todos os povos do mundo a adorar e a conhecer o Deus de Israel em Jerusalém. Em Jerusalém. Aí o que aconteceu? O povo se acostumou com a glória. E a Bíblia diz que Deus permitiu Nabucodonosor destruir o templo. Nós vamos falar muito sobre o templo agora. E entenda, a glória de Deus, Ezequiel capítulo 10, ela saiu do templo e foi para o Monte das Oliveiras e não voltou. Após a destruição do templo por Nabucodonosor, Deus revelou a Ezequiel que antes do templo ser destruído, o templo que Salomão ergueu, a Bíblia vai dizer que a glória de Deus se retirou primeiro. Porque se a glória de Deus estivesse no templo, todos que iriam destruir o templo seriam fulminados pela glória. E a Bíblia fala da retirada da glória em Ezequiel 10. Que a glória de Deus saiu do lugar santíssimo e foi para o lugar santo, do lado santo foi para o átrio de fora, e do átrio de fora foi para o Monte das Oliveiras. Quando é que a glória de Deus voltou para Israel? Para Jerusalém? Veja que Neemias, Ageu, ergueram o estado Esdras, ergueram a questão religiosa, os muros e o templo. Mas foi Herodes já lá no Império Grego que terminou o segundo templo. Que quando a glória de Deus voltou, porque a glória de Deus voltou para Israel quando Jesus nasceu em Belém de Judá. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Jesus encarna, a glória de Deus entra em cena no mundo. Quando Jesus nasce, quando Jesus prega, anuncia, fala, é a glória encarnada. Agora presta atenção. Jesus, João capítulo 1, versículo 12. Ele veio para Israel. Você não vai ver Jesus pregando aos povos. É por isso que a mulher cananeia se prostrou e disse que até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ela era uma mulher da região pagã.
Região pagã que Jesus foi, região dos Gadaras, que Gadara estava em Decápolis, e Decápolis era 10 regiões pagãs nos territórios de Israel, mas era uma região gentílica. A mulher samaritana, ela veio buscar água no poço de Jacó. E samaritanos não conversavam com judeus. Jesus transformou a mulher samaritana como uma missionária. Jesus transformou. Veja que o endemoniado de Gadara queria ir com Jesus. Jesus disse: não, vai aos teus e conta quantas maravilhas que o Senhor fez por ti. As 2 multiplicações de pães. Isso aqui é Bíblia, meu irmão. Eu amo a palavra de Deus, oh glória. Jesus, numa multiplicação de pão, sobrou 12 cestos, as 12 tribos de Israel. Na outra multiplicação de pão e peixe, sobrou 7 cestos, que são as 7 regiões pagãs. Jesus estava dizendo na primeira, o evangelho é para judeu, mas na segunda, Jesus estava dizendo é para os gentios também. Mas entenda que Jesus veio à terra limitado a Israel. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. E a oportunidade, após ele entrar em cena, passou a toda a humanidade. Mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de se chamar filho de Deus. Jesus cumpre o seu ministério na cruz. Com a sua morte e ressurreição nasce a igreja, que é inaugurada em Atos 2. Agora presta atenção. Jesus vai ao céu, sabe aonde? Atos 1. No mesmo lugar aonde a glória se retirou no Antigo Testamento, no Monte das Oliveiras. Oh glória! Então no mesmo lugar Jesus vai retornar ao céu. E os 500 olhando para Jesus ressurreto, desaparecendo nas nuvens, viram quando 2 anjos apareceram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi tomado hoje, da mesma forma que o viste, ele virá novamente. Eu amo pregar sobre a vinda de Jesus, sabe por quê? Porque quando eu leio Atos 1:11, eu vou entender que até os anjos acreditam na vinda de Jesus. Até os anjos acreditam que ele vai voltar, aleluia. Agora presta atenção, meu irmão. Jesus vai assunto ao céu no Monte das Oliveiras, o mesmo lugar que a glória de Deus se retirou no Antigo Testamento. E agora ele fez a promessa: importa que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai voltar, não vai descer. E é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E agora eu quero que você preste atenção no que é profecia. Atos capítulo 2, a igreja vai ser inaugurada, Atos 2. E a glória de Deus não vai mais estar no templo, a glória de Deus está dentro de mim e dentro de você. E aí nós temos a segunda palavra teológica chamada centrífugo, que é afastar do centro. Então entenda, em todo o Antigo Testamento, o mundo tinha que vir em Jerusalém. Mas no Novo Testamento, você sabe o que acontece? A igreja precisa ir ao mundo. A igreja precisa ir ao mundo. E agora, Jesus disse: vocês vão começar pela Judéia, Samaria, e vocês vão alcançar os confins da terra. A minha igreja vai alcançar os 4 cantos do mundo. Mas da onde? Agora presta atenção à importância de Israel. Deus se manifesta a Abraão aqui, promete toda essa terra a Abraão. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, que o nome dele se tornou Israel, na luta com o anjo, no val de Jaboque. Israel, Jacó gera 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Deus constrói, através de Salomão, um templo, e a glória dele enche esse templo aqui. Todos os povos do mundo vêm conhecer a Deus aqui.
Pela profanação do povo, Deus retira a sua glória para o Monte das Oliveiras, e ele volta para a terra encarnado através de Jesus. Jesus cumpre seu ministério no Calvário, e a glória de Deus vai voltar no mesmo lugar, no Monte das Oliveiras. E agora Jesus vai inaugurar a sua igreja no cenáculo em Jerusalém. Então veja, Deus se manifestou ao mundo através de Israel. Jesus nasceu em Belém de Judá, Israel. Foi crucificado no Gólgota, Israel. Foi assunto ao céu no Monte das Oliveiras, em Israel. E a igreja que você e eu fazemos parte, oh aleluia, ela nasceu no cenáculo em Jerusalém, em Israel. E profeticamente esta igreja vai ser arrebatada e nós vamos descer com Jesus aqui, meu irmão, em Israel. No Monte das Oliveiras, a glória de Deus vai voltar na batalha do Armagedon. E nós vamos ver a promessa que Deus fez a Abraão, toda essa terra se render ao reino messiânico de Cristo em Israel. Tudo começa aqui e tudo termina aqui. Sabe por que o mundo está parado? Sabe por que desta pandemia, irmão Gesley Galvão? Se inscreva no Notícias Crente Maranata, meu irmão. Se inscreva nesse canal para você ficar inteirado das profecias bíblicas também. Presta atenção, sabe por que, meu irmão? O mundo está parado porque o epicentro é isso daqui, ó. O mundo está se tornando globalizado. Uma moeda, um governo, uma religião. Porque o povo judeu rejeitou o Messias. E eles querem um líder político que vai governar o mundo de dentro de Jerusalém. E o cenário que nós estamos vendo é o mundo todo se preparando para que o Mashiach de Israel, o falso Messias, se manifeste aqui, ó. E você vai entender, eu vou mostrar isso para você aqui. Passa essa imagem, passa essa imagem. Vamos ver Israel no mundo hoje. Olha essa imagem. Meu irmão, Israel está aqui, ó. Olha o tamanho do planeta Terra, todos os continentes. Sabe onde Israel está? Aqui. Você sabe o que é Israel nesse cenário mundial? Israel é menor do que o estado do Sergipe. O governo do Mashiach vai tomar o mundo todo de dentro de Israel. O globalismo, a China, a Europa, a América do Sul, todo o globo vai se render a uma liderança global, que vai se manifestar nesse pontinho aqui, ó. Aqui é o epicentro da profecia. Passa a imagem. Olha só. Essa imagem. Israel no cenário mundial está aqui, ó. Israel está aqui. É esse pontinho aqui. Agora presta atenção, meu irmão. Todas essas nações aqui pertencem a Israel por herança abraâmica. Mas todas elas hoje descendem de Ismael, o filho de Agar com Abrão. Então todas essas nações querem exterminar Israel. E é por isso que o acordo de paz vai ser feito entre Israel e a Palestina, os povos árabes. Para que haverá um acordo de paz para o Mashiach, para o Messias, para o falso profeta, o falso Cristo, o anticristo, o iníquo, o homem do pecado se manifeste aqui para governar o mundo. Pode passar para a próxima imagem. Meu irmão, eu estou te dando uma aula. Agora vamos lá, olha aqui, ó. O epicentro das guerras santas. É deste lugar aqui, Jerusalém. Esse é o mapa de Jerusalém, aqui está o local do templo. Jerusalém, aos olhos de Deus, é a terra mais sagrada do planeta Terra. Vou te provar. Deus falou que quem é inimigo de Jerusalém é inimigo dele. Agora entenda, você vai entender isso aqui podendo a profecia. Jerusalém, meu irmão, aqui está o local do templo. É daqui de Israel que saiu as 3 maiores religiões do mundo:
judeus, cristãos e muçulmanos. E agora, é este local aqui do templo que está dentro do acordo de paz. Alguns dizem que a mesquita vai permanecer aqui, e o templo vai ser erguido ao lado da mesquita. E será um local de adoração dos muçulmanos, dos cristãos e dos judeus no mesmo lugar. Agora aqui está o epicentro do mundo. É por isso que no tempo antigo, Jerusalém era o umbigo da terra e Israel o centro do mundo. Em todo o Antigo Testamento. E veja bem, meu irmão, toda a guerra mundial agora está sendo tramada para que um líder mundial se manifeste. E os judeus tragam esse líder mundial para cá, ó, para governar o mundo de dentro de Jerusalém. Pode passar. Olha essa imagem do templo. Esse é o templo. Eu vou mostrar para vocês a maquete do terceiro templo. Mas imagine, meu irmão, esse templo no Antigo Testamento sendo destruído, sendo erguido por Ageu. Ele terminou a obra em 15 anos do segundo templo. Herodes foi e deixou o templo mais poderoso ainda, que estava nos dias de Jesus.